Olá, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje na aula fazer a correção da página 54, os exercícios propostos lá no arquivo, ok? Racionalização de denominadores. Na última aula, nós vimos que para racionalizar um denominador, é preciso que você multiplique por um fator racionalizante o mesmo que está aqui. Ok? O mesmo que está no denominador. E quando a gente vai multiplicar aqui, a ideia é que o radical desapareça e apareça então um número racional, correto? E para a gente fazer isso, a gente faz essa manobra aqui, sendo que essa manobra aqui, que é o fator racionalizante, que nós estamos chamando, ele vai dar 1. Por quê? Porque qualquer número dividido por ele mesmo é 1, e sendo 1 multiplicado pelo exercício, não modifica o exercício. Porém, agora com essa manobra eu consigo caminhar para a resolução. Então vamos lá. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. 1 vezes raiz de 3. Aqui o mesmo índice, corta, nós temos resultado final, raiz de 3 sobre 3, ok? Então, só lembrando que se você multiplicar esse por esse, vai dar a equivalência, ok? Então, isso daqui é equivalente a isso, só que isso substitui isso, na linguagem matemática, aí, a linguagem que é aceita. Bom, vamos aqui embaixo. Notem que eu já deixei pronto o fator racionalizante, e o fator racionalizante é apenas do radical. O 2 que está aqui como número de fator multiplicando esse radical, não tem nada a ver com a história, correto? Então nós vamos já partir para a ação aqui. 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 ao quadrado, 3 vezes a raiz quadrada de 5. Aqui nós temos o índice com um expoente, cortou, ficamos com 3 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes 5. Aqui não dá para simplificar nada, então nós temos o resultado final, 3 raiz de 5 sobre 10, ok? Vamos nesse daqui. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8. Então, raiz quadrada de 8 vezes 8, que vai dar 64, que vai dar 8, que é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui embaixo, elevando ao quadrado. 2 vezes raiz quadrada de 8. Corta, 2 vezes a raiz quadrada de 8 sobre 8. Só que aqui tem um detalhe. A raiz quadrada de 8 ela é fatorável naquela forma a raiz enésima de b. Então aqui nós vamos ter 2 vezes um 2 que vai sair, tá certo? Vamos colocar aqui 2 ao quadrado vezes, aí sobrou um 2 sobre 8. E aí nós temos, eu já vou fazer por causa do espaço, tá certo? Eu já vou acertar aqui, por causa que nós temos pouco espaço, eu já vou pôr o 2 para fora aqui. Ok? Você vai observar que foi a fatoração do 8. Então vai ficar esse 2 vezes o 2 que estava aqui dentro, que saiu fora, e o 2 que ficou, sobre 8. Ok? Então eu posso simplificar um 2 com um 8 aqui, ou 4. Então aqui deu 4. 4 simplificando com 8, então aqui ficou 1 e aqui ficou 2. Então resposta final, raiz quadrada de 2 sobre 2. Depois você testa a equivalência, ok? Vamos testar a equivalência? Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 16, que calculando é 4. 2 vezes 2, 4, 4 é igual a 4, então isso daqui equivale a esse resultado final, ok? Vamos nessa última aqui, já utilizamos o fator racionalizante, está aqui, agora a gente vai fazer a operação aritmética do produto. Então, embaixo ficamos com raiz quadrada de 3 ao quadrado. E em cima, eu vou colocar esse cara na frente, tá bom? Raiz quadrada de 3. Então, eu vou fazer o contrário. Vou deixar como que está. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Bom, uma observação aqui é, se porventura você deixar assim, você erra o cálculo, porque você vai achar que você vai multiplicar somente esse por esse. Então, há sempre a necessidade desses números escritos nessa forma, colocarmos aqui, adicionarmos
o parênteses. Então vai haver a operação distributiva aqui. Então nós vamos ter raiz quadrada de 15 menos raiz quadrada de 9. Eu já fiz a conta, ok? Sobre, aqui já cortou, ficou 3. Muito bem, raiz quadrada de 9 é 3. Então eu vou passar na linha de baixo aqui, raiz quadrada de 15 menos 3, ok? Calculando a raiz quadrada de 9 sobre 3. Posso cortar esse 3 com esse 3? Não, senhor, você não pode fazer isso. Então você pode abrir em duas expressões, raiz de 15 sobre 3 menos 3 sobre 3. Então você pode ter uma resposta final, raiz quadrada de 15 sobre 3 menos 1 como resposta final. Ok? Muito bem, turma. Finalizando a nossa correção com essa última coluna, com os 3 últimos que faltam. Vocês observam aqui que agora o denominador não é aquele denominador mais simples. Nós temos aqui parcelas, que a gente chamou isso de número misto, mesclado, ou seja, que é um número que tem uma parte irracional e outra parte irracional, né? Nesse caso, os dois são irracionais, ok? Mas nós temos um número misturado aqui. Muito bem. O fator racionalizante agora é pelo conjugado desse número. O que é o conjugado? Eu mencionei na aula que o conjugado é algo que mais para frente no ensino médio vocês vão aprender no ensino dos números complexos, ok? Mas o que eu usei foi aquela condição da diferença de 2 quadrados. O que era a diferença de 2 quadrados? Vamos só lembrando aqui, ó, A mais B vezes A menos B, condição algébrica do ano passado. Então é o produto da soma de 2 termos pela diferença desses mesmos 2 termos. Quando você faz a distributiva, você tem como resultado final esse binômio que era chamado de diferença de 2 quadrados. É esse argumento que nós vamos usar aqui como manobra para a saída então deste denominador meio esquisito aí, que tem esse número aí como a soma de 2 valores, ok? Então vamos lá, vamos partir para a resolução rapidamente. Então aqui embaixo, como vai haver o produto, né? Então nós sabemos que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ok? Então eu já resolvi aqui embaixo para a gente ganhar tempo. E aqui nós vamos ter esse valor multiplicado pelo parênteses. Então 10 que multiplica 2 mais raiz quadrada de 2. Muito bem, aqui nós temos a distributiva, então nós vamos ter 20, mas eu não vou mexer com esse 10 agora não. Vamos deixar aqui, porque pode ser que haja aqui, depois do cálculo, alguma situação que nos beneficie já para a gente simplificar com 10. Se for um número par, possivelmente vai dar. Então 2 elevado a 2 vai dar 4, menos, faltou o quadrado desse, menos aqui o quadrado, menos o quadrado, muito bem, ficou bom. 10 vezes 2 mais raiz quadrada de 2. E agora eu tenho 10 vezes 2 mais raiz quadrada de 2, aqui fora, o 10. E 4 menos 2 nós temos como resposta 2. O 10 com o 2 simplifica, aqui dá 1, aqui dá 5. Então resposta final, 5 que multiplica 2 mais raiz quadrada de 2. Professor, precisa fazer a distributiva? Não, muitas vezes esse daqui é uma resposta. Se você fizer a distributiva, né, nós teremos como resposta 10 mais 5 raiz de 2. Ok? Isso é resposta é o mais importante. Isso daqui, o resultado dessa expressão numérica, é equivalente a essa daqui, que é o significado da racionalização. Ou seja, nós não temos radicais no denominador, que é o que interessa. Aqui o fator já está feito, ok? Nós temos aqui de novo o conjugado. Lembrando que o conjugado é esse sinal que troca de mais para menos e de menos para mais. Vamos fazer o numerador aqui em cima. 3 que multiplica raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3, que não são fatoráveis. E aqui a diferença de 2 quadrados. Raiz quadrada de 5 ao quadrado menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, nesta ordem, ok?
Então aqui a gente vai cancelar aqui. Nós temos 3 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Eu não posso fazer essa subtração porque os radicandos são diferentes. Vide a aula anterior, ok? E aqui nós temos 5 menos 3. Ok? Cuidado que você não pode cortar esse 3 com esse 3. Não faça isso, porque aqui é uma subtração. Então nós temos 3 vezes a raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. E embaixo o resultado dessa diferença que dá 2. Ok? Então aqui ficou assim. Eu vou colocar um pouquinho mais para cá, que está mais limpinho aqui. 3 raiz de 5 menos raiz quadrada de 3 sobre 2, e você pode deixar assim como gabarito final. Vamos para o último agora, raiz quadrada de 2, que multiplica o parênteses raiz quadrada de 3 mais 1, embaixo a diferença de 2 quadrados, raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Fazendo a distributiva, nós temos raiz quadrada de 6, porque aqui propriedade dos radicais, multiplicação de cada radical é o radical do produto de cada radicando, então 2 vezes 3, 6. Uma vez raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2, não são fatoráveis e também não são somáveis aí. E raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3 menos 1. 3 menos 1, então finalizando aqui embaixo, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 sobre 3 menos 1, 2. Ok, turminha? Então nós fechamos por aqui nossa correção. Até a próxima aula.